quando eu falei assim... Como foi que eu falei? Como que eu vou falar isso? Sempre tem essa parte no meu vídeo, né? Como que eu vou falar isso? Eu tô me esforçando, gente. Eu juro. Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui no sítio, gravando aqui na casinha pequena, porque tá chovendo. Eu queria sair pra gravar lá na mata, eu queria sentar, gravar sentada lá na mata, conversando com vocês, mas tá um tempo bastante instável, chove, para, então eu fiquei com receio. Tô com muita vontade de fazer isso, e o assunto que eu queria falar, que nem sempre o que a gente quer é o que vai acontecer naquele momento. Então eu fiquei relutante, demorei bastante, fui pra lá, vim pra cá, ficava na porta, ai, parou de chover, será que eu vou, será que eu não vou, ai, eu vou, aí, ai, não, então... Aí eu falei assim, vou sentar ali e vou gravar ali mesmo. Antes de começar a conversar com vocês, eu vou abrir o Evangelho, a gente vai ler um parágrafo onde cair, como vocês já sabem, aberto ao acaso. Capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, fazer o bem sem ostentação. Tomai cuidado de não fazer vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. São Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 4. Eu vou ler só esse pedacinho para não ficar cansativo, eu tenho receio que vocês se cansem. Quando a gente está começando, tudo que a gente está começando, a gente tem receio, né? A gente acaba colocando uma expectativa naquilo. A gente não deveria colocar expectativa em nada nem em ninguém. Porque quando a gente coloca expectativa, a gente já está pedindo para se frustrar, porque nunca vai ser o que a gente espera. Vou comentar rapidinho sobre isso, fazer o bem sem ostentação. O que é isso? Todo mundo sabe o que é isso, é simples, mas é bem complicado de ser feito. Que é toda vez que a gente ajudar alguém, qualquer pessoa mesmo, a gente não... Primeira coisa, não esperar nada em troca, como eu falei da expectativa. E quando a gente descobre isso, é um susto, porque a gente acha que a pessoa tem obrigação de dizer obrigada, e ela não tem, tá? Esse é um assunto bem complexo, gente. A pessoa não tem obrigação de te agradecer. Ela tem sim, ela não tem. Se você fez o bem, foi porque você quis, não foi esperando nada em troca. Mas eu não espero nada em troca, eu só espero uma obrigada. É esperar alguma coisa em troca, não é o bem verdadeiro. Então não vou fazer nada. Não, continue fazendo. Faça o que você dá conta. Se você faz esperando uma obrigada, melhor você fazer esperando um obrigado do que você não fazer nada. Continue fazendo, mas já sabe, né? Santa ignorância, como era bom quando não sabia que eu podia esperar alguma coisa, pelo menos uma obrigada, né? Agora já sabe. Então, ninguém tem obrigação de agradecer. Pessoa mal educada, mal agradecida. Gente, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que fazer o que nos cabe, o que está dentro do nosso coração. Se a gente tem vontade de fazer o bem para alguém, o que nos motiva? Tá aí a questão do bem verdadeiro. Qual é a nossa motivação? É esperar alguma coisa em troca? É ser reconhecido? É falar para as pessoas que eu fiz aquele bem? É exatamente isso que o Evangelho está dizendo. Se eu fiz o bem, eu não preciso sair falando para as pessoas. Para que eu vou falar para as pessoas? Nossa, hoje eu encontrei um mendigo na rua e dei 10 reais para ele comer porque fazia 3 dias que ele não comia. E saí falando para todo mundo. Para quê? Para quê? O que você ganha falando para as pessoas? Na verdade, a gente sabe o que se ganha falando para as pessoas. Nossa, como a Juliana é boa. Olha como ela ajuda as pessoas. É isso que eu quero. Então eu já recebi a minha recompensa. Eu já recebi o que eu esperava. Então essa caridade que eu fiz, que não é caridade,
eu só fiz por interesse, ela não vai contar pra mim no meu crescimento espiritual. Quando eu desencarnar, ela não vai estar totalmente nula, gente, porque Deus ele é maravilhoso. Existem os atenuantes, existe o momento em que você estava fazendo a caridade, às vezes você colocou uma boa intenção, mas depois você se deixou levar pelo seu orgulho, pela vaidade, né? E aí depois você acabou se perdendo. Então tem um monte de porquês. O bem, mesmo que ele não seja o bem verdadeiro, ele nunca vai se perder. Vai ter sempre um grãozinho ali que você fez. Mas a gente sempre tem a ganhar muito mais quando a gente não tem interesse naquilo, quando a gente não coloca um interesse. Só que na nossa condição evolutiva, a gente ainda age puramente ou quase que 100% com interesse, né? A gente sempre tem algum interesse por trás de todas as coisas que a gente faz. E tudo bem, tá tudo certo, não tem problema. O que a gente precisa é começar a acender a luz da consciência, começar a mudar isso, começar a movimentar para mudar isso. Então a gente já sabe agora que o bem verdadeiro, né, aquele que Jesus trouxe à Terra e mostrou para nós, é o bem que a gente não espera nada, nem uma obrigada, nada, tá? Gente, quando eu descobri isso, eu caí no chão, falei, nossa, mas eu falei, né, eu falei assim, não, mas a pessoa tem que me agradecer, isso é obrigação dela. E aí, no estudo que eu estava participando, a pessoa que estava fazendo o estudo falou assim, não senhora. Falei, mas então também não vou fazer mais. Falei, nossa, mas então perdi tudo que eu fiz? Não, não foi perdido. Tem os atenuantes, tem os agravantes, tem, né? Tá tudo computado. Mas a partir de agora, que você já sabe, você tem a responsabilidade de fazer não esperando ou de se movimentar para começar a não esperar nada em troca, porque não é assim também. Né? Você está assistindo esse vídeo, você vai levantar, acabou o vídeo, você vai levantar e vai começar a fazer as coisas, o bem, sem esperar nada em troca. Não é assim, porque está dentro de você, está enraizado dentro de você isso daí, essa espera, essa expectativa em tudo, no outro, nas coisas, está enraizado em nós. Então é um exercício diário. Então agora você vai começar a se exercitar para não esperar, para quando estiver fazendo, se olhar. Lembra nos outros vídeos que eu falei? O olhar para nós, deixar o outro. Eu estou fazendo bem para o outro. Nossa, mas não dá para ajudar essa pessoa, porque tudo que eu dou para ela, ela não me agradece. Eu tô cansado de ajudar ela. Na verdade, você não tá cansado de ajudar essa pessoa. Na verdade, você tá cansado de não receber aquilo que você espera que você deva receber por estar fazendo aquilo. É só isso. Quando vier esse sentimento, quando vier esse pensamento, esse sentimento que vai reverberar em uma ação, você começar a falar assim, não, espera aí, eu não quero mais ajudar essa pessoa porque realmente não tem nada a ver comigo, realmente não é problema meu, eu não preciso disso, mas se tá na minha vida, por que que é? Ah, tá, eu tô esperando alguma coisa em troca. Então aí, começar a trabalhar isso, não esperar nada em troca. Gente, é um exercício assim doloroso. Eu não vou fazer de conta que é bonito, porque não é. É doloroso, requer muita vontade, muito esforço da gente. E tem momentos que a gente dá aquela derrapada básica e acaba até caindo. Mas o importante, não tem problema você derrapar, não tem problema você cair. O importante é você não ficar sentado lá quando você cair. Levanta, respira fundo e continua, tá? Derrapou, nossa, perdi tudo que eu já fiz, que nem lá no estudo, né? Nossa, mas então eu perdi tudo? Não, não perdeu. Não perdeu, tá aí, né? Calma. Agora você tem a responsabilidade de começar a se exercitar para fazer diferente. E aí, gente, essa questão de você tem a responsabilidade de fazer diferente. Outro dia eu estava fazendo um estudo e aí eu falei exatamente dessa forma. Se eu fosse desenhar um gráfico, seria assim: conhecimento é uma setinha, certo? Conhecimento. O conhecimento, quando eu tenho conhecimento do que eu preciso fazer, vai me levar à responsabilidade de fazer. A responsabilidade vai me levar para outras duas setinhas.
Ali eu vou abrir em 2 setinhas a responsabilidade de fazer. Aí eu posso escolher entre fazer e não fazer. E aí, quando eu escolho o caminho do fazer, aí eu vou ter outras tantas setas que se abrem. E quando eu escolho o caminho do não fazer, eu também vou ter outras tantas setas que se abrem, e aí cada uma vai ter uma consequência, cada uma vai ter uma ação na minha vida. Eu venho sempre trazer um pedacinho do Evangelho, trazer essa luz, né, do Evangelho, tentar expandir essa luz, que foi a necessidade que eu senti, e vai chegar aqui no canal no YouTube e aqui, que hoje eu tô aqui, né? Aqui no sítio, pessoas que buscarem de alguma forma, mesmo que inconsciente, buscarem por essa luz. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que eu souber, pode deixar aqui nos comentários. O pessoal que tem o meu contato no WhatsApp, pelo Instagram, pode deixar qualquer dúvida que tiver sobre o Espiritismo, sobre o estudo não, né, que não foi um estudo, sobre o que nós comentamos hoje. Se tiver necessidade de conversar e eu puder ajudar, eu vou estar sempre disponível, tá bom, gente? Gente, eu fiz, meu caderninho está ali, eu fiz vários tópicos que eu queria gravar. Essa semana eu vim para ficar aqui no sítio, tô aqui, eu e o Catatal. Provavelmente esse vídeo vai entrar só na semana que vem, né? Porque essa semana já tá certinho os vídeos que vão entrar. Então eu já vou estar lá em Sertãozinho quando esse vídeo entrar. E aí eu me programei toda para gravar, anotei, fiz as anotações, estudei o que eu queria gravar, o que eu queria falar. E aí aconteceram várias coisas, algumas coisas que eu resolvi mudar. Não que eu não vá falar sobre as coisas que eu estudei, que eu anotei. Eu vou falar mais pra frente, não nesse vídeo, em outros. E acabou que eu vim aqui gravar, sem anotação nenhuma, para tentar colocar para fora o que eu tô sentindo e tentar ajudar as pessoas que porventura estiverem sentindo ou passando pela mesma dificuldade que eu estou passando. O que acontece? Eu não sinto que eu devo expor a motivação que gerou esse sentimento que está dentro de mim. E eu não sinto que eu devo expor porque envolvem outras pessoas, para vocês entenderem, tá bom? Quando a gente decidiu terminar a casa no sítio esse ano, porque eu recebi da espiritualidade orientações para que a gente fizesse isso. E assim, gente, quando a gente decidiu terminar a casa no sítio, a gente não tinha R$ 1 para acabar a casa no sítio. A gente não tinha. A gente não tinha reserva nenhuma, a gente não tinha nada. A gente tinha a nossa movimentação mensal, a gente tinha e continua tendo, graças a Deus, para honrar com as nossas contas, mas para tirar dessa movimentação e terminar a casa. Mas aí eu falei pro Luciano, eu recebi a orientação de que vai acontecer, de que a gente vai terminar a casa esse ano e aí a gente se muda. E as coisas foram fluindo de uma forma que, sim, a gente conseguiu o dinheiro para terminar a nossa construção. Né? Caiu do céu? Não, ele não caiu do céu, porque dinheiro vocês sabem que não cai do céu, né? Vocês sabem disso, né? A gente conseguiu o dinheiro com a venda de um imóvel que a gente estava tentando vender há séculos, e aí a gente conseguiu e nós estamos terminando nossa casa. Quando a gente começou a terminar, estranho, né? Quando a gente deu início nas obras que terminariam a construção, eu estava muito empolgada, eu estava muito animada, eu estava naquela vibe total de mudança, de mudar de vida, de isso, daquilo, aquilo outro. Nesse tempo, que foram 7 meses, foram 7? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 7 meses. Eu senti de tudo. Sério. Aconteceram trocentas coisas, né? Entre elas essa loucura da pandemia, tantas coisas. Eu fui me sentindo com as energias minadas. Eu fui sentindo as minhas energias irem pro ralo.
ao longo desse tempo. E o que acontece quando a gente se sente com as energias escassas? A gente vai ficando mal, óbvio, né? A gente vai ficando triste, a gente vai ficando desanimado. E aí, teve um último acontecimento que eu já deixo claro que não é nada relacionado à construção da casa, porque eu tenho mostrado nos outros vídeos a questão da porta, a questão da queda do banheiro, não é nada com relação a isso. A construção da casa hoje eu tô 100% satisfeita, não poderia ser melhor. A casa ficou do meu gosto, as coisas ficaram do meu gosto. Eu não tenho, gente, nada para reclamar, pelo amor de Deus. Não é isso. Porque às vezes, o que acontece? Às vezes as pessoas estão assistindo o vídeo e pode ter uma interpretação errada das coisas que a gente está tentando passar. Então, para já não ter, não ficar esse ponto de interrogação, será que ela está falando da construção? Não é da construção. É outra coisa que aconteceu relacionado ao sítio, mas é outra coisa. Então, às vezes pode olhar e falar, nossa, mas uma casa desse tamanho ela tá reclamando de barriga cheia. Não, gente, não é nada disso. Não tô reclamando da casa, não, eu já fui muito reclamona quando eu era mais nova. Eu xingava demais, eu reclamava demais e era uma loucura a minha vida. Com o amadurecimento, com a doutrina espírita, com a vida, eu fui aprendendo a olhar o lado bom de cada coisa. Só que tem algumas coisas que eu não sou uma perfeição, muito pelo contrário, eu sou uma pessoa extremamente difícil, já falei aqui. Lidar comigo não é fácil não. Então, tem algumas coisas que acontecem que eu fico buscando, né, o que é de bom aí, mas eu não encontro num primeiro momento. E é sobre isso que eu queria conversar. Então tem algumas coisas que acontecem na vida da gente, que pode estar acontecendo na sua, ou que já aconteceu, ou que vai acontecer, porque a gente está aqui num planeta de provas e expiações, e planeta de provas e expiações, o que acontece? A gente está sempre passando pelos perrengues da vida, né? Aquelas tretas que nos acometem no dia a dia. Então, o que acontece quando a gente passa por uma dificuldade, a gente passa por um problema que vai minando as nossas energias e a gente não consegue enxergar nada de bom naquilo, naquele momento? O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Aqui é uma sugestão para auxiliar, tá? Te auxiliar, assim como eu faço uso na minha vida. Então, ao longo desses 7 meses, eu lidei com energias diversas, altos e baixos, momentos de extrema alegria, momentos de extrema dificuldade, momentos de dúvida ali, nossa, será que vai dar certo? Será que não vai? Isso com relação à construção. Será que vai dar certo? Será que não vai? Então, eu acabei, nesse tempo, não trabalhando os sentimentos dentro de mim. Quando eu não trabalho os sentimentos quando a gente não trabalha os sentimentos dentro da gente, a tendência é que as nossas energias vão começar a ir pro ralo. Então é isso que acontece. Aí quando vem uma dificuldade maior, a gente fica abatido, a gente fica desanimado, a gente fica desesperado, né? Pode acontecer de você se desesperar. O que eu vou fazer agora? A gente precisa, em todos os momentos da nossa vida, tentar trabalhar os nossos sentimentos. Porque nós somos espíritos, nós estamos no mundo encarnado, o nosso espírito está por hora neste corpo, mas a gente é espírito. A gente não pode, a gente tem que encontrar o equilíbrio. A gente não pode nem viver só com a cabeça na espiritualidade, nem viver só enraizado na matéria. A gente tem que estar sempre buscando o equilíbrio. Isso que é o difícil. E é isso que nos faz crescer. Então a gente tem que sempre, em todas as situações, seja na questão financeira, seja na questão de relacionamento, seja nas questões íntimas da gente, a gente tem que estar sempre trabalhando os nossos sentimentos.
sempre olhando para os nossos sentimentos. Qual é o sentimento que eu tenho quando acontece tal coisa? Aconteceu alguma coisa e eu me senti assim. Que é que me fez sentir assim? Por que que eu me senti assim? De onde vem esse sentimento e como eu trabalho ele? Ele é bom? Ele é ruim? Ele é bom, então eu vou viver ele com responsabilidade. Ele é ruim, então eu vou pegar alguma coisa que eu tenho de bom dentro de mim e tentar trabalhar esse sentimento. Sempre que a gente está fazendo essa movimentação, o costume de fazer essa movimentação, esse exercício, a gente está sempre trabalhando os nossos sentimentos. E aí a gente está sempre de olho na nossa energia. A gente não está deixando com que a nossa energia caia. Porque eu estou tendo sempre acesso ao que eu tenho de ruim, as minhas sombras, mas eu também estou tendo acesso ao que eu tenho de bom, né? A minha luz. Então eu estou sempre com as duas coisas nas minhas mãos. Então eu estou sempre tentando dominar a sombra utilizando a luz. Então quando eu faço isso, quando eu faço essa movimentação, a minha tendência é ter os baixos, né? Ter as quedas de energia, mas trazer de volta. No momento em que eu encontro ali o que eu tenho de bom para trabalhar esse sentimento, eu trago de volta. Né? Eu angario forças para me movimentar. E aí, num momento de dificuldade maior, como é a que eu estou passando essa semana, a gente consegue, a gente não tá minado, a gente não tá com as forças minadas, a gente não tá sem força nenhuma. Aconteceu comigo, né? Que aconteceu na casa espírita. Aconteceu comigo, gente. Vai acontecer muitas vezes, né? Mesmo eu sabendo, vai acontecer. Lembra que eu falei? Saber, conhecimento, responsabilidade, as duas setinhas. Às vezes eu quero, às vezes eu não quero. Às vezes eu me atento, às vezes eu não me atento, porque também tem essa coisa, né? Só que às vezes você para e você não se atenta, que você tem escolha. Você não percebe, gente. Isso a gente faz um gráfico deste tamanho, mas é coisa de, segundos, milésimos de segundos as coisas acontecem. Pensamento, sentimento, ação, para a gente explicar que tudo nasce no pensamento, que vai gerar um sentimento, que vai gerar uma ação. A gente leva 1 hora para explicar isso. É estudo de 1 hora, palestra de 1 hora, que acontece em milésimos de segundos. Então, por isso que é um exercício diário, quanto mais eu vou me exercitando, mais eu vou pegando prática. Então, quando a gente faz essa movimentação toda, a gente não está minado para na hora que acontece a dificuldade maior, a gente não se sente desanimado, a gente não se sente para baixo. E aí, Juliana? Aconteceu. Eu tô exatamente assim como você tá falando. Então, o que a gente pode fazer para angariar forças, reconstruir aí para trazer de volta essa energia, voltar esse ânimo mesmo diante da dificuldade? Talvez vocês entenderiam melhor se eu contasse o que aconteceu. Mas, gente, por enquanto eu não vou contar. Depois, mais pra frente, vai ser uma consequência e aí eu vou contar. O que aconteceu e nos deixou, a mim, ao Luciano e aos meninos, num primeiro momento, em dúvida. Não se a gente deveria mudar para o sítio ou não, mas em dúvida do que aconteceria nessa questão toda do sítio. E aí eu cheguei a falar assim, a última coisa que poderia ter acontecido era isso, e aconteceu. Nesse momento crucial não podia ter acontecido isso. E aí gera, né? Aí olha, a incredulidade, a falta de confiança, a falta de fé. Porque, gente, nada do que acontece é sem a permissão de Deus. Nada. Isso é um assunto que gera assim uma polêmica, porque fala assim: como que Deus permite que fulano mate ciclano, que uma criança nasça assim, assim, assado? Gente, tem que estudar o espiritismo para entender, tá? Tem que pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão entender. Deus não é mal, Deus não castiga. Ação e reação. Jogo a semente, ela vai brotar e eu vou ter que voltar e colher. Não tem ninguém que venha ali e colhe pra mim. Então, olha só como que eu tava invigilante. Todos os dias, todos os momentos, todas as horas, a gente tem que se esforçar para estar vigilante o máximo do tempo possível. O que é estar vigilante?
que é essa bendita dessa vigilância que ficam falando no espiritismo e outras religiões e que tá até Jesus até falou, vigiai e orai. O que é isso, meu Deus? Gente, é você olhar para você. Vigia você, não é vigiar o outro não, pelo amor de Deus, é vigia você. É vigiar os seus sentimentos, é vigiar os seus pensamentos, é vigiar o que é que você está pensando, o que é que você está sentindo naquele momento. E aí volta lá atrás. Sondei os meus sentimentos e encontrei várias coisas ruins. Né? Aconteceu tal coisa, quebrou o copo e eu senti ódio. Né? Um exemplo, tá? Por quê? Aí eu vou começar a acessar a luz. Eu encontrei a sombra, facinho de encontrar a nossa sombra, né? Aí eu vou começar a ter acesso à minha luz. Por quê? O que é que eu tenho aqui para poder trabalhar isso daqui? E aí, eu acho que o pônei tá aqui. É o pônei. Quando a gente não faz isso e aí vem uma dificuldade maior, a gente está com as energias todas minadas. E aí o que é que a gente deve fazer? Procurar orar, que traz para nós uma calma, traz um centro do nosso ser para que a gente possa acessar as coisas boas que tem dentro de nós e trabalhar essas coisas boas para lidar com essa dificuldade. Buscar algo que nos faça bem. Quando a gente sente a nossa energia mais baixa, a nossa tendência é ser levado por sentimentos de medo, de dúvida, de incredulidade, de falta de entendimento. Então a gente é levado a esses sentimentos, a essas sensações que vão só piorando a situação, que muitas vezes nos levam ali pertinho do fundo do poço, onde a gente se desespera, né? Não sabe o que fazer, não confia. Que nem eu falei quando aconteceu o que eu relatei, que eu não disse o que é, mas que foi algo que nos deixou num primeiro momento ali em dificuldade de sentimentos. E eu fui a que mais sentiu, justamente por não ter trabalhado antes tudo isso que eu tô falando pra vocês, quando eu falei assim, a última coisa que poderia acontecer era isso, e aconteceu. Aí já me veio um pensamento que a gente nunca sabe se é da gente, se não é, e pouco importa. O que importa é que ele é bom e que me ajuda. E veio assim, tava de noite, né? E aí eu olhei assim a escuridão aqui no sítio. Tem algumas dificuldades que são como essa noite escura, são uma estrada escura. E a gente tem que passar por ela. Não tem como. A gente tem que passar no meio dessa estrada escura. Imagina você tendo que passar no meio de uma estrada escura sem saber o que tem na estrada, sem saber o que vai acontecer. Se vai aparecer alguma coisa no caminho, sem saber, né? Você tem que confiar que você vai passar e que a estrada vai acabar e que lá no final você vai enxergar. Aí tá o X da questão. Algumas dificuldades, elas são assim, elas são uma estrada escura. E se a gente não tá com as nossas energias equilibradas, a gente não vai ter condições de caminhar nessa estrada com confiança. No meio da estrada, a gente vai fazer igual no trem fantasma de antigamente. Aparece o bichinho lá, você faz assim. Você fala, ai meu Deus. E aí de repente você quer pular do carrinho, você entendeu? Ai, para esse brinquedo que eu não quero mais. Né? Para que pra mim foi muito. A estrada escura, a dificuldade é exatamente isso. Como é que a gente estabelece a nossa confiança? Como é que a gente estabelece a nossa fé? Porque isso é fé. Você passar por essa estrada escura, sem saber o que vai acontecer, é você mergulhar na dificuldade e falar, vamos. Falar, vamos para quem? Para Deus. Como é que eu estabeleço esta confiança no dia a dia? Primeiro estudando, entendendo o que é Deus, entendendo que eu sou, entendendo como Deus me criou e o que é que eu estou fazendo aqui. Quando eu entendo tudo isso, eu começo a estabelecer uma confiança em Deus. Eu começo a estabelecer uma fé raciocinada, uma fé de entendimento das coisas. Eu começo a entender que as coisas são não só porque são, não só compreender de verdade. E aí eu começo a ter mais confiança na estrada escura. Você começa a estabelecer uma fé na lógica. Seja qual for a dificuldade que você estiver passando, o conhecimento das leis de Deus vão sempre te ajudar a passar por essa dificuldade. O
conhecimento do porquê as coisas acontecem. E o conhecimento e o entendimento de que nem sempre eu vou entender aquilo que eu estou passando naquela hora. Eu vou entender lá na frente, por conta da nossa condição evolutiva. Nem sempre a gente vai estar passando pela dificuldade. Eu posso falar hoje que eu estou passando pela dificuldade, mas eu não estou entendendo ainda. Eu não sei por que está acontecendo ainda. Eu estou só tentando estabelecer a confiança, tá? Eu não vou nem dizer que eu tô com a confiança estabelecida. Sou bem real, gente. Eu sou o que eu sou, tá? Eu não venho aqui trazer mensagem de autoajuda falando que eu já consigo fazer, que é o que a maioria das pessoas... Na verdade, as pessoas não falam que elas conseguem fazer, mas elas dão a entender que elas fazem e que tá tudo certo já na vida delas. Não, gente, não é assim. Eu já cansei de falar e eu já falei aqui que tudo que a gente fala é primeiro pra gente, depois pro outro. Presta atenção nisso. Tudo que você fala é primeiro pra você, depois pro outro. Conhecer as leis de Deus me ajuda muito. E para você que está passando pela dificuldade, seja ela qual for, e não entende ainda o porquê, ou já entende, já sabe por que está passando pela dificuldade, mergulhar no estudo das leis de Deus e mergulhar no autoconhecimento, mergulhar dentro de você mesmo. Porque só quando a gente mergulha dentro de nós é que a gente consegue aquilo que eu falei no início do vídeo, encontrar as nossas sombras e as nossas luzes, e aí começar a equilibrar. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilha essa mensagem com outras pessoas, com alguém que veio na mente de vocês, que vocês acham que está precisando ouvir as coisas que foi falado aqui. Como eu já disse, se tiver alguma dúvida, se quiser fazer algum relato, pode me mandar no WhatsApp, pode me mandar no Instagram. Se sentir à vontade, pode escrever aqui nos comentários, tá bom? É isso, se não é inscrito, se inscreve no canal, não esquece de curtir o vídeo, porque tem essas questões do YouTube para manter o canal ativo, para o YouTube entender que o canal tá ativo e aí ele sugere esse vídeo para mais pessoas, tá? E aí a gente vai disseminando essa luz por onde a gente estiver, utilizando esse canal que Deus permitiu que a gente tivesse para levar a sua luz, tá bom? Um beijo e até a próxima!